Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o BlueLink. Estou vendo aqui hoje com um tutorial completo de Samurai Shodown 5 Special. Para quem não sabe, o jogo saiu ontem para Steam com online que é a mesma versão do PlayStation 4. E daqui a 5 dias vai sair o novo Samurai Shodown 7, como as pessoas estão chamando. Só que esse novo Samurai Shodown não vai sair ainda para computador, ele vai sair para PlayStation 4 e Xbox One, com o lançamento de Steam e de Nintendo Switch saindo mais tarde, só tipo lá pelo fim do ano, ou o que seja. Então eu acredito que vai ter muitas pessoas que vão estar interessadas em jogar no computador, tipo se a pessoa não tem PlayStation 4, vai querer ficar na hype do Samurai Shodown, vai querer jogar algum outro jogo da franquia. Então por causa disso eu vou fazer um tutorial do Samurai Shodown 5 Special, para vocês poderem aprender o jogo e pegar assim pra jogar, porque eu sei que no Brasil não foi tão popular essa versão, mas essa é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem esse incrível jogo de luta. Que na verdade é meu jogo de luta favorito de todos os tempos. Tipo, dos jogos de luta 2D, ele é meu favorito de todos os tempos. Então vamos lá. Deixa eu primeiro configurar aqui o modo treino, que não é muito bom nesse port. Vocês podem ver que tipo, é o mesmo modo treino para a versão de arcade. Você não tem nem como escolher o cenário, e o personagem você tem que escolher desse jeito. Ok, vamos lá. Então tá, parte 1, movimentação. Não, movimentação não, controles. No Samurai Shodown, você tem 4 botões. Você vai ter o golpe fraco com A, golpe médio com B, golpe forte vai ser apertando A mais B, o chute vai ser com C, e o botão que eu vou chamar de botão de movimentação, que é o D. Vocês podem fazer algumas coisas especiais com ele. Então tá, esses são os layouts do botão. Agora, como que você vai querer configurar seu controle para isso? Se você vai jogando com um DualShock 4, um controlinho normal, você vai querer fazer o básico, tipo quadrado sendo fraco, triângulo médio, bolinha forte, e o X concentração e por aí vai. Aí depois botando os atalhos no L1, R1, L2, R2, como já é de costume de jogadores desse tipo de controle. Agora, se você estiver num controle de arcade, você vai querer fazer... Eu vou botar o layout aí na tela, vai aparecer agora aí o layout na tela do controle de arcade. Ele segue o padrão do Neo Geo de antigamente, que no caso o fraco vai ser o A no canto inferior esquerdo no controle tradicional hoje, que seria onde fica o chute fraco no Street Fighter. O B, que é o médio, seria onde fica o soco fraco no Street Fighter. O chute ficaria onde fica o soco médio no Street Fighter. E o botão de movimentação fica onde ficaria o soco forte no Street Fighter. Então tá, agora vamos falar um pouquinho melhor sobre movimentação. A movimentação no Samurai Shodown é bem diferente de outros jogos de luta 2D, no 5 Special pelo menos. Por exemplo, o pulo, por mais que já em jogos 2D você costuma ter pulos longos comparado com um jogo 3D, o dele é extremamente longo, tipo, é bem difícil de chegar no oponente pulando. Então, tipo, é meio estranho fazer isso. Agora, movimentação pra frente, você põe pra frente anda normal, né? Se você botar 2 vezes pra frente, você vai dar uma corrida. Você não vai fazer um dash. É uma corrida que o personagem corre, chegando perto do oponente, ele simplesmente para. Então, é a corrida como se fosse que nem no King of Fighters, não que nem no Street Fighter. 2 vezes pra trás, dá o backdash. Ele dá um hopzinho pra trás, que então ele vem de alguns lows, algumas rasteiras e por aí vai. Mas ele não é invencível. Você ainda pode tomar dano quando tá fazendo isso. E agora que vem os botões que eu falei de movimentação, que no caso o D, você tem como ter algumas movimentações especiais apertando o botão D. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante para vocês saberem, é o hop. Se você botar para frente D, você dá um hopzinho desse jeito, você pode passar pelo lado do seu oponente. E você vai entender a importância de fazer isso daqui a pouco quando eu estiver falando sobre agarrões. Por que isso aqui é importante? Você pode fazer o hop para trás também, que só dá um pulinho, que aí você pode vencer uma rasteira e já contra-atacar. E se você colocar para baixo D, você agacha no chão. Que isso também é a única maneira de você escapar de agarrão. Então esse aqui também ele vem de alguns mids, vem de alguns golpes mais para cima. Ainda toma rasteira, ainda toma golpe no chão que pega low. Mas você escapa de alguns agarrões e você escapa da rasteira, de golpes médios. Diagonal para frente, você rola. Diagonal abaixo para frente, você rola. Para trás, você também rola. Isso não é tão útil, não é muito útil, você vai usar bem pouco isso, para falar a verdade. E esse que é o básico da movimentação. Outras 2 coisas que você pode fazer com esse botão é a meditação e o reflect. Reflect é como se fosse um parry, você tem que colocar para baixo, trás e frente
e apertar o botão D, se dá um reflexo no ataque do oponente. E tem também a meditação que eu preciso que o oponente me ataque, para eu poder mostrar. Tá vendo que eu tô com um pouco de barra de ali embaixo de super? Agora eu posso meditar. O que a meditação faz? Você gasta um pouco dessa barra, e se você reparar na minha barra de vida, tem uma indicação que está em amarelo, certo? Um amarelo alaranjado. Toda vez que eu medito, vocês vão reparar que ali aumenta um pouquinho. Ó, tá vendo que tá crescendo um pouquinho aquele lá? Então é pra isso que serve a meditação. Depois eu vou explicar melhor o que serve isso quando for mais pra frente. Mas por enquanto quero que vocês entendam isso. E se eu vou dar reflect, eu não sei se tem como dar reflect no projétil. Não, não tem. Deixa eu pegar outro personagem pra ver se consigo mostrar isso. Deixa eu ver se o Yufei mostra. Ok, vou tentar dar reflect nele. Se bem que o tempo vai ser meio... Ok. Você pode ver que eu tirei a espada dele, porque eu estava usando um corpo forte. Então o reflect ele consegue tirar a espada do oponente, mas se eu não me engano não são todos os golpes que você consegue tirar a espada. É mais se for golpe forte ou coisa do tipo. Vou botar de volta pra mina, que eu escolhi ela especificamente porque ela tem pouca vida. Então tá, agora a próxima parte do jogo que eu quero explicar pra vocês. Deixa eu tirar esse negócio de ataque, porque não vai ser útil pra mim agora. Vou falar dos tipos de ataque. Então você tem, como qualquer outro jogo de luta, você tem o ataque fraco que eu tinha te falado, médio, forte. Mas também tem agora uma coisa específica. Você tem o low, né, que você é obrigado a defender agachado, você não toma de pé. Você tem o overhead, que pode ser tanto pulando em cima do oponente, como pode ser no chão, que é esse aqui. E todo mundo tem um overhead universal nesse jogo, que é o B mais C. Você aperta o golpe médio e o chute ao mesmo tempo, vai dar um overhead universal, que acerta o oponente e joga ele pro chão, como vocês podem ver. E depois você pode fazer um outro ataque que dá pra combar. Esse aqui. Agora vem uma parte importante de Samurai Shodown, que tipo, esse é um jogo que, como ele é sobre samurais, os caras que criaram o game design desse jogo e por aí vai, eles queriam fazer de uma forma de que você pegasse o... que você sentisse como se você tivesse... Cada ataque que você faz, tipo, você vai ter um custo no meio do ataque. Você quer que você sinta como se tudo que você ataca, todas as opções que você faz, tudo que você escolhe fazer, tem um custo forte em cima dela. Então, tudo que você faz nesse jogo, eles querem que você tenha aquela sensação de que tipo, você está à beira da morte a todo momento. Tipo, sabe aquela parte do novo Samurai Shodown que eles fazem o logo lá de propaganda, que é o Embrace Death, que é tipo, abrace a morte? É essa sensação que eles querem mostrar pra vocês. Eles querem tentar mostrar que a todo momento você dá um passo da morte. Se você fizer uma jogada errada, você vai perder. Então, isso reflete bem nos ataques desse jogo, porque, por exemplo, esse soquinho, nem se você acerta ele é positivo depois, ou seja, você pode continuar atacando depois. Então tem vários golpes nesse jogo que mesmo você acertando vão ser negativos mesmo a um hit. Você não tem como fazer pressão depois. É difícil fazer combo, você não tem combos normais nesse jogo. Tipo, você não tem como... É bem difícil achar um personagem que tem como cancelar normal e normal. Então são situações bem específicas. E além disso, como regra, geralmente tem um padrão nesse jogo que golpe fraco, se você defende, você tem como punir com golpe fraco. Golpe médio, você tem como punir com golpe médio. E golpe forte, você tem como punir com golpe forte. Em outras palavras, você tem como punir o ataque do personagem com um golpe do mesmo nível dele. Então se ele fez um golpe forte, você tem como punir com forte. Mas existem alguns detalhes quanto a isso que eu vou falar daqui a pouco sobre. Além disso, como eu falei, tem um overhead universal e também tem alguns outros overheads. No caso, por exemplo, do Sogetsu, que é outra coisa que eu quero explicar, que ele tem um golpe de dash. Alguns personagens têm um golpe que você tem como fazer durante o dash, sai correndo e faz o ataque, que no caso dele é o dash B, que é um overhead. Então você pode correr a tela inteira e fazer um overhead. Você tem como fazer um low, desse jeito, com dash C. Então ele tem esse mix-up padrão quando você está fazendo de longe. Às vezes você pode tipo correr e fazer isso e depois, quando você está levantando, você vai lá e ataca.
Então esse é meio que o básico assim desse negócio. Agora outra coisa que eu quero explicar importante é que você tem como fazer um combo. Mas, peraí, deixa eu ver se eu vou botar isso aqui na hora de fazer o combo agora ou se eu... Não, no final eu explico melhor então o combo, que eu vou ter aqui num... Eu fiz um manualzinho de como que eu vou fazer esse tutorial. Então eu vou falar sobre os combos no final, que eu já falo sobre todos os combos. Mas um outro detalhe importante é que tem o... que por mais que você esteja um safe, por exemplo, você fala isso aqui. Isso aqui é o golpe forte. Então, no caso, você tem como punir com outro golpe forte. Mas tem um detalhe, você ainda tem como cancelar esse golpe outra coisa. Então, por exemplo, eu vou botar meu oponente para defender. Para pegar na defesa, vocês podem ver melhor isso. Você pode ver quando ele defende, o personagem tem uma animação de quando ele o oponente defendeu o ataque dele, que a espada vai para trás, certo? Nessa animação, você ainda tem como cancelar em algumas situações. Não sei se nessa aqui tem como. Tem. Você ainda tem como cancelar no special do seu personagem, que você tem como golpe, aqueles golpes de meia-lua, de DP e por aí vai. Você ainda tem como cancelar neles durante o recoil. Então, tipo, por mais que vocês estejam safe, você ainda pode fazer aquele macete de você o oponente defender o golpe e você pega ele meio como um frame trap. Tipo isso. Então ainda é possível fazer isso para se tornar mais safe e pegar o oponente de surpresa. Mas no geral você não vai estar querendo atacar muito o oponente nesse jogo. Agora, por quê? Além disso, tem um outro detalhe que é bem importante de entender, que eu falei que tipo tudo, lembra que eu falei que tudo nesse jogo tem um custo? Isso inclui até quando você apenas fica atacando. Repare que embaixo da barra do personagem de vida existe uma barra que está piscando aqui vermelho, né? Tá aqui laranja, meio vermelho. Quando você usar ela, ela fica amarela e vai diminuindo e depois ela recarrega aos poucos. O que é essa barra? Essa barra é a gente chama ela de barra da espada, Sword Meter. Então, tipo, como você pode ver, toda vez que você acerta um golpe e toda vez que você usa um golpe que não seja chute, que alguns chutes você não diminui dela, embora ele ainda impeça ela de progredir. Mas quando você usa um golpe que não seja um chute, que você usa a espada, só de usar ela já diminui essa barra de espada. Como vocês podem ver. E quando você acerta ela, você tira bastante da barra. Agora, por que isso é importante? Quanto mais cheia essa barra estiver, mais dano o seu golpe vai dar. Então é meio que uma barra anti-farofa, digamos assim, para você realmente pensar se vale a pena mesmo usar o golpe. Porque, por exemplo, vou usar o exemplo do golpe médio. Isso aqui tirou até mais ou menos ali até o fim do nome da mina ali no canto. Então, 30% da vida, 20% da vida. Agora, se eu tivesse spamando esse golpe, tivesse com a barra baixa, na metade, assim, mais ou menos aqui, e usasse o mesmo golpe, você pode ver que tirou bem menos vida. E quanto mais eu acerto ela com esse golpe, menos vida vai tirando. Porque está diminuindo a barra. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está farofando demais assim no neutro, não sei o que, tá tentando pegar o cara demais e depois no meio, sem querer acertar um golpe forte, você vai tirar pouca vida. Você tirou quase nada de vida ali, porque eu estava quase no final da barra. Agora, se você tá apenas no neutro, defendendo assim, olhando, jogando futsis, aí o personagem wifou o golpe, se esperou, ele fez um golpe, acertou o vento, você vai lá pune. Você vai tirar muito mais vida do oponente. Você pode ver que eu tirei metade da barra de vida só com um golpe só. Então esse é um dos esquemas do Samurai Shodown. Por mais que você não tenha combos, você ainda tem que pensar bastante qual golpe você vai querer usar. Ainda tem esse macete de saber como o dano que você vai dar nesse jogo, na verdade, é você saber quando usar o golpe e não ficar abusando demais dos golpes. Então, tipo, existe uma maneira de você dar mais dano a partir da habilidade. Tipo, como outros jogos de luta, que você, tipo, quando você acerta um starter, você tem como a sua habilidade conta para conseguir dar mais dano. Aqui também acontece isso, mas ao invés de ser pelo fato que você tem como combate sua habilidade, porque você treinou o combo, aprendeu o combo e se tornou mais forte com ele, aqui é mais pelo fato de que tipo, você aprendeu a usar os golpes no tempo certo e não ficar abusando deles, e a habilidade vem mais pelo fato de que tipo, você tem como usar sua habilidade para dar mais dano, mas pelo sentido que você não está farofando, você está sabendo quando usar os golpes. Então é por isso que eu falo que tudo nesse jogo tem um custo, porque tipo, só de você atacar tipo, no neutro assim, você já tá gastando da barra, entendeu? Então esse é um ponto bem importante vocês entenderem no Samurai Shodown. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a barra de 100%, só pra vocês poderem ver. Ó, não tem nada na barra. Agora eu vou fazer um forte. Não tirou nada da vida dela.
Então, esse aqui que é o básico dos ataques. Outro detalhe antes que eu progredir pro próximo ponto. No ar, se você pula pra frente, você vai ter um ataque diferente, ou pra trás, que se você pular neutro. Você pode ver que é diferente, esse aqui é o médio dele, pulando pra frente na diagonal é um ataque, e neutro é outro. Mas não são todos os ataques que acontece isso. Então tá, vamos seguir pro próximo assunto. Ok, eu vou falar sobre as barras de Rage aí embaixo. Você está vendo que tem aqui embaixo uma barra que está escrito Pull? Essa barra, você só consegue aumentar ela se você acertar, se você conseguir, tipo, se você for atingido. Você não tem como encher ela só de atacar o oponente. Para você encher ela, você tem que ser atingido, basicamente. É uma barra que tipo chama de Rage, que quando você toma dano demais, basicamente a ideia é essa. Quando você toma dano demais, seu personagem fica irritado, fica pistolaço, fica putaço que ele tá tomando dano. Ele fala, agora eu vou acabar com você. Essa que é a ideia da barra de Rage. Então você tem duas opções quando acontece isso. A primeira, você pode apenas deixar ela encher 100%, né? Ou você pode fazer o que eu já expliquei, que é você meditar para encher para a barra de laranja. Então, por exemplo, ele está com a barra ali enchendo, que está sendo atingido. Eu posso simplesmente lutar e manter ela a barra assim, ou se eu não quiser entrar em Rage, eu posso apenas meditar e tirar um pouquinho da barra. Ou então, por exemplo, eu quero entrar em Rage, mas não agora. Eu quero que seja mais pro fim do round, por exemplo. Eu quero conservar, porque tipo, a barra de Rage, ela dura um tempo específico. Cada personagem dura um tempo diferente, mas quando você usa ela, quando ela enche, você fica por um X período de tempo irritado, digamos assim. E depois ela esvazia sozinha. Então, por exemplo, tô aqui quase entrando no Rage, mas eu não quero entrar no Rage agora. Então eu medito um pouco, tiro. Ou eu posso dar a meditação para aumentar a barra laranja lá em cima. Mas vamos supor, agora eu entrei no Rage. O que isso significa? Significa que a barra agora de espada está muito maior do que antes. Você pode ver que tipo, pode tirar muito mais dano agora com isso. Que a barra está muito mais alta. E eu posso me dar o direito de farofar um pouco mais, porque vai demorar mais tempo para ela esvaziar. E eu ganho acesso. Agora eu vou botar a barra no máximo para vocês poderem ver. Opa, botei errado. Oh, caramba. Ué, apertei o Practice Menu, não voltou? Ok. E eu tenho agora acesso aqui no Max ao meu Super. O Super nesse jogo é universal. Todo mundo faz melhor pra frente, C mais D. E você faz combo. E você faz o Super. Depois que você usa o Super, é que aqui eu botei para ficar no Max. Então não esvaziou. Mas depois que você acerta o Super, a sua barra esvazia 100%. E além disso, você tira a arma do oponente. Ele não pode mais usar a arma dele, ele tem que tentar chegar perto para usar a arma dele. Entretanto, tem uma diferença. Tipo, se você não acerta esse Super por algum motivo, você ainda mantém sua barra de Rage e você pode usar Super quantas vezes você quiser quando tiver com a sua barra de Rage. Então você só perde ela e quando você acerta seu Super. Se você erra o Super, o seu oponente defende, você pode ficar usando quantas vezes você quiser o Super até a sua barra esvaziar. O ponto negativo disso é que o Super ainda continua sendo um safe, né? Você ainda, tipo, quando você defende, você pode punir o cara com um golpe forte. Aí, mais um outro detalhe. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu botar o botão pra... de taunt. Deixa eu ver se tem controles. Que eu esqueci que eu tinha que explicar isso. Não tá mostrando. Vou tentar só ver esse aqui, eu peço desculpas que eu realmente esqueci que eu ia ter que falar sobre esse detalhe. Provocação, ok. Eu peço desculpas quanto a isso. Aí vamos lá. No caso, você pode ficar sem espada. Aí você tem os ataques diferentes. Você aperta 3 vezes provocação, o taunt, pra você poder jogar a espada fora. Isso aqui é mais pra provocar o cara, mas não tem nenhuma vantagem de fazer isso. Mas existe um outro detalhe que é o importante. Ué, que eu não tô conseguindo pegar. Ok.
que você pode se suicidar se você quiser entregar o round pro oponente. Só não tô lembrando qual que é o comando. Não tô conseguindo fazer o comando. Talvez seja porque eu tô no training. Não tô conseguindo me suicidar. Mas tem um comando que você pode fazer que acho que é melhor pra trás, frente e start, que você se suicida e você entrega o round pro oponente. Por que isso é útil? Por que você vai querer se suicidar num jogo de luta? É simples. Como o Samurai Shodown é um jogo bem focado em futsis e que às vezes não é bem difícil acertar o oponente, vamos supor que tá sobrando 10 segundos para acabar o round. Você tá com 20% da vida, você tá com uma vantagem de ter um round contra o oponente, você não vai perder a luta se você perder esse round. Seu oponente está com 80% da vida e você não vê nenhuma chance de você conseguir comeback e você acabou de entrar em rage. Você tá com os personagens acabou de ficar com raiva. Então você se suicida porque, tipo, a barra de rage ela desaparece com o tempo, certo? Então se você tentar naquele round que já tá perdido usar a barra, talvez você não vai aproveitar ela muito. Mas se você se suicidar, você traz sua barra pro round seguinte. Entende? Então você meio que se suicida para você manter a sua barra. Então, em vez de, por exemplo, sua barra dura, sei lá, 12 segundos, você tá com 10 segundos. Se você deixar o round acabar por tempo, você vai sobrar com 2 segundos no round seguinte e não vai conseguir fazer mais nada. Agora, se você estava com 10 segundos, o rage começou nos 12 segundos, e você se suicida, você vai ter 10 segundos e o rage no round seguinte. Que aí você pode tentar fazer algum estrago melhor no seu oponente. Agora, um outro detalhe que é importante falar é o estado de nada, que é o State of Nothingness, que aqui já tem como mostrar. Concentration 1, que é que eles explicaram aqui. Para que serve isso? Lembra que eu falei que tem essa barra laranja que vai crescendo quando você medita? Essa meditação serve para quando você está no último round, essa barra, quando você chegar no round que você vai perder, se você perder, você perde a luta, ela vai ficar azul. Quando sua vida chegar nela, ela vai brilhar azul. Quando ela estiver brilhando azul, você pode apertar o B e o C mais D para entrar nesse estado que a gente chama que é o estado de nada, o State of Nothingness, em inglês. O que isso significa? Sua barra ela vai começar a perder como um timer, vai funcionar como um timer, né? E seu oponente vai estar extremamente lerdo. Ele não, tipo, ó, vou dar um soco nela. Você pode ver que ela está extremamente lerda. Ela está andando num tempo diferente de você. A ideia disso é como se seu oponente tivesse ficado muito rápido. Quando vai ser do modo Berserk, tivesse muito rápido para acertar o seu adversário. De forma absurdamente rápida. Então, tipo, é difícil para ele atacar. Se ele estiver tentando atacar, vai estar mais lerdo os golpes dele. Se vai tentando defender, vai estar mais lerdo também. Então, não tem muita coisa que ele pode fazer. Você vai estar com muita vantagem contra o seu oponente. Entretanto, você não tem invencibilidade. Em nenhum momento você vai ter invencibilidade. Então, tipo, você tem que levar em conta isso. Você vai estar mais rápido que o seu oponente. Só isso. Você não vai ter invencibilidade nenhuma. Então, se você ganhar do seu oponente quando ele está tentando atacar, foi porque você atacou antes que ele. Então, toma cuidado quando você vai nesse modo. Mas, enfim, quando você vai nesse modo, você pode apertar de novo o BCD para fazer o I100. Que é esse golpe que ele sai correndo e ataca e acerta o oponente. Por si só, esse golpe é mid, então tem como defender. Mas você pode fazer combo com ele. Então, por exemplo, pode fazer o sutil e agora fazer isso. Então existe combo no jogo nesse modo. Então, por exemplo, um mix-up básico que eu faço com o Sogetsu, eu faço o dash. Se pegar o overhead, eu consigo combar depois no final. Se combar o... Não pode usar esse low, porque corrida com low você não pode fazer. Mas você pode, tipo, correr, fazer o lowzinho agachado, fazer isso daqui. Então você tem como fazer esse mix-up. Se você pegar o oponente no ar, o oponente pulando, você também tem como combar. Antes de montar o combo no chão dele, você pode fazer, tipo, 1, 2, e depois fazer isso aqui. Então tem como combar nesse modo. E tem como combar no ar também. Seu oponente pulou, você pegou ele no ar. Não vai dar tempo dele cair, porque você vê que tá caindo bem lerdo. Então, tipo, às vezes o seu oponente acabou de pular. Não vai dar tempo dele cair pra você usar os 100. Então, o que você pode fazer? Você pode atacar ele no ar. E você vai combando. Olha o dano que isso deu. Aí no chão você vai lá e faz algum mix-up. Então você pode pegar o oponente no ar também. E nesse caso, no I100, no State of Nothingness, que você pode fazer combo, você vai querer que o seu...
melhor, é vantajoso para você que seu oponente esteja no ar, não esteja no chão, esteja sendo julgado, ou seja, tipo, esteja no ar. Como, por exemplo, o overhead dele, que mandou o oponente pro ar, ou ele tá pulando. Por quê? Porque existe uma outra mecânica usando a barra de rage desse jeito. Aí, lembrando, quando você ativa o State of Nothingness, você estoura a sua barra, você não tem mais como usar a barra e ela não recupera para os outros rounds, então toma cuidado. Mas de outra maneira, você explodir barra nesse jogo, que é o Rage Explosion, que é um burst. Você chega, você pode usar a qualquer momento da luta, você pode começar a luta e já usar. Deixa eu tirar ela pulando. Eu esqueci. Você vai lá, esse aqui é feito com ABC. E você explode desse jeito e você fica mais forte. Você vê que sua barra de espada agora está ridiculamente alta. Olha o dano que ela está dando agora. Creio até que se você pegar em counter hit, vou até mostrar pra vocês, eu acho que tem até como matar a mina se pegar em counter hit. Não tenho 100% de certeza, mas vamos ver. Tá, fiz muito tarde. Não chegou a matar, mas chegou perto disso. Você pode ver que dá muito dano, porque sua barra de espada agora tá absurdamente alta quando você usa isso aqui. Então, tipo, é uma excelente mecânica de comeback por esse motivo, que você, tipo, quando você usa o Rage Explode, você fica com muita barra de espada, então você consegue dar um dano massivo no seu oponente. Se está perto dele, você manda ele pra longe. Ó, olha o quanto de dano que deu o mid dele. Soquinho. O overhead, você pode ver que tá muito dano mesmo com essa barra de espada. E aqui, como é um modo de treino, eu posso fazer quantas vezes eu quiser que ele deixa eu fazer. Então eu vou continuar mostrando por aqui. Quando você está nesse modo, você pode usar o super, mas você vai gastar a barra. Então não é muito útil você fazer isso. E essa é a vantagem, você vai estar com uma vantagem absurda da barra quando você usa o Rage Explosion. Além disso, se você estiver sendo combado, se o oponente estiver te atacando, você tem como usar o Rage Explosion para poder escapar do combo dele. Do combo ou do ataque dele. Então, por exemplo, esse aqui é, por mais que seja o A mais B do Yunfei, são 2 hits. Esqueci de botar ele para atacar, peço desculpas quanto a isso. São 2 hits, tá vendo? Depois do primeiro, eu posso explodir para poder recuperar, para não tomar o segundo hit. Então, no caso, você pode explodir para você poder tomar só o primeiro ataque do combo. Escapar e tá com recoil, porque tipo, você meio que escapa dos combos, você pode usar para explodir para escapar do combo mesmo. Além disso, se você, por exemplo, usou um super e você quiser, por exemplo, você usou o super, o oponente defendeu, e você quiser tornar safe, ou usou qualquer golpe, o oponente defendeu, você pode também usar o burst. Pra você ficar safe. Então, por exemplo, cheguei aqui, isso aqui é extremamente um safe, ela tá com super, ela vai me punir, eu uso isso aqui pra poder escapar. Tipo, você pode até fazer depois da animação do super, tipo, depois que você faz o flash do super, você ainda pode usar aquilo lá pra escapar do super. Então essa é a maneira que você pode usar. Também, ela defendeu. É que eu não consegui explodir. Mas você pode usar depois de fazer um super, você pode no último momento explodir pra poder mostrar. É, tipo desse jeito. Aqui agora tá com a explosão limitada por causa que eu tô no modo treino, mas só que geralmente você usa uma vez só por luta, é isso, acabou e já era. Agora, a outra utilidade, que eu acho que é a mais útil de todas, é a de que você pode usar o Fatality quando você está nesse modo. Você pode fazer o Instant Kill. E agora eu vou mostrar como é que funciona. Que é o único golpe desse jogo que eu saiba assim, que universalmente é invencível. Para você poder fazer o Instant Kill, o seu oponente tem que estar na barra laranja, com ela piscando azul, e no último round, com ela piscando azul, no último round você vai ganhar. Então, tipo, essa é uma das desvantagens de você fazer o State of Nothingness. Que quanto mais você enche, é mais rápido de você usar a barra azul e vai dar mais dano no I-100 quando você usar finalmente.
Enquanto a partida você pode tomar Fatality, porque quando você tá nesse modo que você pode tomar o Fatality. E o Fatality do jogo é útil mesmo, tipo. Então, ó, Overkill, que é como eles chamam aqui. Como funciona? Você primeiro explode. E depois você faz Melo pra trás, C mais D. Se pegar, você dá instant kill no oponente. Isso mata na hora, você vence a luta e já era. Então essa é uma das vantagens de você fazer o Rage Gauge, por causa disso. Tipo, é uma das desvantagens você encher pro State of Nothingness e uma vantagem de você usar o Rage Explode, você explodir e usar, que você pode fazer o Overkill. Deve ter alguns personagens que conseguem combar isso, mas não vai ser algo comum de combate. Você vai querer usar mais, tipo, o oponente pulou, pum, você usa, Fatality. O oponente fez um whiff, pum, você usa, Fatality. É dessas formas que você vai querer usar, mais ou menos. E o oponente pode defender, então você tem que tomar cuidado, e se ele defender você perde o Rage Explosion na hora. Se você só usar uma vez só, já acaba a sua barra ali mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado, que não é igual de quando você está em Rage. Usei, perdi ela. Não vou mais poder usar pelo resto da partida. Então você tem que tomar muito cuidado quando você estiver usando. Então tá. Agora outros detalhes. Vou falar do sistema de agarrão do jogo que eu ainda não expliquei. Agarrão nesse jogo é muito diferente de outros jogos de luta. Você vai pra trás C mais D ou pra frente C mais D. Mas como você pode ver, eu tô fazendo esse comando, mas ó, eu tô fazendo um pulinho, eu não tô fazendo agarrão. Então o que tá acontecendo? Agora se eu chego perto do oponente, agarrei ele. Então esse jogo tem um Option Select nativo, de que se você fizer o agarrão fora da distância do agarrão, seu oponente vai dar só um pulinho. Você tem que estar do lado do oponente pra fazer a animação do agarrão. Depois que você faz a animação do agarrão, você manda o oponente pro longe, aí você aperta um botão, você dá o dano nele. A vantagem do agarrão é que você não gasta da sua espada, você não gasta da sua barra de espada, então tem essa vantagem. Só gasta a barra de espada do oponente. Ah não, você gasta um pouco da sua barra de espada sim, peço desculpas. Só que tem alguns detalhes com o agarrão. Primeiro de tudo, que se você perto do oponente ele no último momento pular ou fazer alguma outra coisa que faça seu oponente que saia do agarrão, você ainda tem a animação de você whiffar o agarrão, então você vai estar vulnerável. Por que ele não foi só pular? Ah, que tava como defesa. Okay. Então chegou perto dela, no último momento ela pulou. Por algum motivo não está deixando eu mostrar. Mas enfim, quando você está perto do oponente, pode acontecer de você errar o agarrão e ter a animação dele fazendo isso. Agora, como você escapa de agarrão? Você pode simplesmente pular, né? Que é o comum nos jogos de luta. Você pula, você escapa do agarrão, você pode estar no ar. Ou você pode usar o 2D, que aí você agacha no chão, você deita no chão. Quando você deita no chão, você escapa do agarrão. Tirando isso, você não tem como tecar o agarrão, tipo, você não tem como na reação o oponente agarrar, você apertar o botão e escapar. Você não tem como fazer o balão, digamos assim. Então, tipo, você tem que prever que seu oponente vai fazer o agarrão, aí você vai ter o 2D, você escapa, aí você tem como punir, você vai pro abraço. Mas tem alguns detalhes envolvendo agarrão. Primeiro deles, quando o seu oponente está no chão e está se levantando, você não tem como agarrar de Okizeme. Você pode ver que não saiu o agarrão. Então, quando seu oponente acabou de se levantar, ele está invencível agarrão. Você não pode usar o agarrão de Okizeme, digamos assim. Além disso, depois que você acertou um ataque, você não tem como imediatamente usar o agarrão. Tá vendo? É mais difícil você usar o agarrão. Porque tem um tempo que ele fica invencível agarrão quando você faz um ataque. Então, por exemplo, no caso ele poderia estar me agarrando, que sairia mais rápido o agarrão dele, para fazer qualquer outro ataque ali. E além disso, se ele defendeu o ataque, você também não tem como agarrar logo em seguida. Então tem algumas regras bem específicas de como você vai usar o agarrão nesse jogo. Então, ó, defendeu o ataque, eu tenho que agarrar.
Não foi, tá vendo? Você tem que tipo correr primeiro pra tentar pegar ela. Que aí você sairia um pouco da invencibilidade. Só que nesse meio tempo ela pode te atacar, pode te agarrar, pode fazer um monte de coisa. Além disso, quando o oponente defende seu golpe, você vai estar mais vulnerável. Você vai estar vulnerável para agarrão. Então, por exemplo, a única maneira que eu tenho mostrar nesse modo de training é com ela usando forte. Mas mesmo assim, se fosse um ataque mais fraco, ela tem. Pode ser, acho que isso aqui funciona. Você pode correr e agarrar ela, fazer mix-up. Se você estava fazendo, por exemplo, ela fez um soquinho e você não quer punir com outro soquinho, você quer tentar alguma coisa mais forte, você pode correr e agarrar ela. Agora, a distância do agarrão nesse jogo não é muito boa. A distância do agarrão nesse jogo, tipo, você tem que estar encostado no oponente para poder agarrar ele. Você pode ver que, tipo, ó, dessa distância o agarrão não pega. Dessa já pega. Dessa não pega. Não pega. Daqui pega. Então, como que você quer fazer o agarrão? Você quer, tipo, geralmente você vai querer correr, fazer um dash, e depois sim você vai querer agarrar o oponente. Então, tipo, pensou em agarrar, faz um dash primeiro. Não importa se você tá, tipo, encostado no oponente. Você pode estar aqui nessa distância. Faz o dash primeiro. Que é certeza que seu agarrão vai pegar. Então lembra de fazer isso. Dá um dash antes de agarrar e depois faz isso. Você tem como cancelar o dash em agarrão, como vocês podem ver. Então não vai ser um problema se você está fazendo tipo de não saiu o agarrão. Então tá, essas são as mecânicas universais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os combos que você pode fazer. Eu já expliquei sobre o do I-100, então não vou explicar de novo. Mas existem alguns outros tipos de combo que você pode fazer. Que eu já falei do recoil, né? Que você pode fazer 5B e cancelar no special. Você pode também fazer algum caso, por exemplo, nesse aqui, que ela cai na bolinha. Tem que levantar. Depois você comba. Então tem esse tipo de combo. Mas é bem situacional, é bem específico do personagem e por aí vai. E tem um que não é tão específico assim, que é se você conseguir pegar seu oponente de costas. Geralmente você consegue pegar ele de costas ou fazendo cross-up, né, que nem todo mundo tem. Ou fazendo... Quando o seu oponente faz algum ataque bem um safe, você pega ele nas costas dele. Isso aqui não, acho que não funciona nesse jogo. No Samurai Shodown 3 você tem infinitos fazendo isso. Mas acho que nesse aqui não funciona. Então, no caso, é bem específico, não são todos os personagens que podem fazer isso. Então eu tenho que trocar de personagem. Cadê o Yoshitora? Yoshitora pode fazer isso, que ele faz o... Eu não sei se vou conseguir acertar de primeira, que eu não jogo com ele. Mas você pode fazer ataque da cross-up, que pega nas costas. Depois combar por trás. Ó, viu que combou. Aí você pode fazer o normal em... Aí fica um... Pode fazer isso aqui. Então vamos fazer desse aqui. Você pode pegar nas costas do oponente. Mas é bem específico a posição e tal, não é fácil de fazer. Pode ver que eu não estou conseguindo fazer. Mas quando você pega o oponente, na costa do oponente, você tem como fazer um combo, digamos, basicamente. Ó, você vê que agora pegou nas costas. Seu oponente vai... Como você sabe que você acertou? Porque seu oponente vai continuar de costas mesmo depois que você cair no chão. Aí depois você comba. Ó, agora combou, tá vendo? Saiu 4 hits. Então no caso você tem como combar se você pegar na costa do oponente, mas é bem complicado, é bem situacional. Não são todos os personagens que podem fazer isso. No caso dele tem até como fazer com combando normal no ar. Mas aí você está fazendo um chain, né? Mas enfim, essas são as formas de combar no Samurai Shodown. Não tem muitos combos,
só tem mesmo nos 100, quando você está no State of Nothingness e por aí vai. Você também pode combar super, né? Se você tiver com a barra super cheia. Com alguns personagens você tem como combar. Mas é basicamente isso. Não sei se isso combou, mas seria um exemplo. Eu acho que combou porque mostrou lá 3 hits. Combou aquela hora. Não combou. Mas tem alguns personagens que podem combar isso aqui. Mas é questão de testar e por aí vai. Então tá, agora só pra encerrar. Não, esse aqui era o final mesmo. Então esse aqui foi o tutorial aí do Samurai Shodown 5 Special. Espero que vocês tenham gostado. E só mais um detalhe antes de eu terminar. Preciso tomar cuidado. Como nesse jogo você pode... Ainda bem que eu vi isso. Como nesse jogo você pode fazer golpe forte e cancelar ele, e também tem como fazer o parry. Então, seguinte. Se seu oponente fazer um ataque que é multi-hit, você tem que defender todos os hits. Então, se você está defendendo todos os hits, você não toma nenhum deles, beleza. Agora, se você botar pra frente, você vai tomar, tá vendo? Porque você pode tentar dar parry, isso é pra ter um risco na hora de você tentar dar parry. Pra ter algum risco, você vê que é mais difícil fazer o parry entre os hits. E também pra você saber certinho quando é que você vai querer punir. Então você tem que defender tudo pra depois você querer punir no final. Tomar cuidado com isso. Não foi se dar perto, provavelmente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial do Samurai Shodown 5 Special. Eu tô pensando em fazer um giveaway essa semana desse jogo, dar 2 cópias do jogo. Tô na dúvida se vou fazer ou não, mas eu acho que eu vou acabar fazendo sim. Qualquer coisa, tipo, se eu for fazer mesmo, vocês podem ver mais detalhes na minha página do Facebook, que eu vou estar publicando mais tarde. E é isso, espero que vocês tenham gostado do tutorial, espero que vocês curtam o Samurai Shodown. E se vocês tiverem um PlayStation 4 e Xbox One, eu espero que vocês comprem o novo Samurai Shodown, testem o jogo e que vai ter algumas diferenças comparado com esse, mas vai ser um jogo bem interessante. Como eu falei, Samurai Shodown 5 Special é meu jogo de luta favorito de todos os tempos dos jogos do 2D, né? E do 3D sempre vai ser o Virtua Fighter. Mas é isso, sou o Blue Link, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Falou!